Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo, mano? Vou trazer mais um vídeo aqui. Se você é novo, ó, se inscreva no canal, dá aquela fortalecida aí. Antes de tudo, rapaziada, deixa aquele likezão, ajuda demais o canal aí, ó. E me segue lá no Instagram, mano. Já tem mais um vídeo como esse que o Vasco entrou plena segunda-feira. E eu vou trazer as reações vascaínas revoltadas aí, meu parceiro. Tem a contratação do Serginho aqui também, que lá que jogou no Albânia, no Kosovo, o rei da Europa. Antes de tudo, ó, deixa o like aí, se inscreva no canal, vou deixar o link aí dos canais na descrição e bora pro vídeo, meu parceiro. Parabéns a todos os envolvidos por esta vergonha. O Vasco novamente está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Ridículo, vergonhoso, humilhante para o torcedor. Foi para isso que a SAF veio? Foi para isso que a gente vendeu 70% do clube, do futebol do clube para a empresa norte-americana? Para estar novamente em uma Série A do Campeonato Brasileiro na zona do rebaixamento? Que vergonha, cara. Que vergonha. É humilhante para mim, como torcedor vascaíno, ver novamente o meu Vasco na zona do rebaixamento. Zona do rebaixamento. A gente vive num looping infinito, né? Realmente o torcedor vascaíno não consegue ter paz. E você, Abel Braga? E você, que é o coordenador técnico do Vasco, que uma entrevista à Vasco TV no início da temporada disse que o torcedor não iria sofrer mais. Como não ia sofrer mais? Em 2023, em menos de 5 meses, já foi uma eliminação na segunda fase da Copa do Brasil para o ABC de Natal. E agora a zona do rebaixamento. Uma eliminação na semifinal do Carioca. Se isso não é sofrimento, meu amigo, eu sinceramente não sei o que é. Derrota para Bahia em São Januário, derrota para Santos em São Januário, 4-2 para o São Paulo no Morumbi, um empate vergonhoso para o Coritiba no Couto Pereira. Se isso não é sofrimento, sinceramente eu não sei o que é sofrimento. Mais um ano em que o torcedor vascaíno amarga uma Série A do Campeonato Brasileiro completamente diferente do que condiz com o tamanho e a grandeza do nosso clube. O Vasco ontem entrou no Z4. Para vocês, o Vasco tem 6 pontos. Na 7ª rodada, o Vasco terminou ela com 6 pontos. O Vasco caiu em 2008 com 7 pontos até a 7ª rodada, ou seja, mais pontos do que fez nesse ano de 2023. O Vasco em 2013 caiu com 7 pontos conquistados também até a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais pontos do que fez até esse momento. O Vasco, em 2020, caiu com 12 pontos conquistados até a 7ª primeira rodada. Ou seja, meu amigo, o Vasco tem um desempenho pior nesse ano de 2023 do que nos anos em que caiu. Abra o olho. Abra o olho. O torcedor não vai aceitar mais um ano caindo para a 2ª divisão após ter ficado 2 anos seguidos na Série B. Vergonhoso. Ridículo. Ridículo. Lembrando que o Cuiabá precisa vencer para jogar o Vasco, né, Luiz, na zona de rebaixamento. Não, mas boa também. Tá muito nisso ainda. Eu não acho que esse coisa psicológico aí influencia, mas um time que é time não vai ser. Eu te falei, né? É Se o Vasco entrar, não sai Um mais. time que é time não se deixa influenciar por isso aí, não. Vamos ver se o Cabuloso aí faz a parte dele aí. Se vencer, em contrapartida, o Cabuloso vencendo ali, já fica. Foi muito A gente esperava do Cruzeiro. Infelizmente, com isso, inevitavelmente a gente chega na zona de rebaixamento, né, Luiz? Tomara que o Vasco tenha cabeça, tenha uma comissão técnica que possa fazer com que os jogadores não se abatam, porque se a gente for falar do histórico dos últimos anos aí que o Vasco caiu, sempre que entrou na zona de rebaixamento, mas agora é diferente. foi complicado. Agora é diferente. Espero eu, Luiz, seja diferente. Espero eu mesmo. De onde vem esse meu desânimo? O cara que fez 31 gols na carreira. Jogou 158 jogos como profissional aos 28 anos. Está vindo do futebol turco. Atua pelo Giresunspor. 16º colocado, zona de rebaixamento. Ele tem menos gols na carreira do que o Gustavo Gomes, que é zagueiro do Palmeiras. Não pelo Palmeiras, na carreira como um todo. Sabe quem cunhou aquela frase que o vascaíno não tem um dia de paz? Eu queria saber quem foi o gênio que disse essa frase, que o vascaíno não tem um dia de paz. Perdeu sábado, domingo cabeça cheia, segunda vem a notícia dada pelo Vene Casagrande do pré-contrato já assinado, ou seja, sacramentou. Serginho, atacante de 28 anos, que nunca jogou
profissionalmente no Brasil, porque ele estava no Vitória e foi embora, jogou em Kosovo, Macedônia, Albânia, agora está na Turquia. Uma pergunta técnica, que eu não sei se você pode me ajudar, torcedor. Ajuda. Na base, não há ninguém melhor, ou pelo menos igual ao Serginho. Pô, Azevedo, mas ele nem veio e você está reclamando. O scout do Vasco, da 777, ele tem que ser demitido hoje, pelo Josh Wander. Não é possível que o dono da 777, que tem 70% das ações do Vasco, esteja sabendo das últimas. Sabe quando alguém fala assim pra você, porra, cara, sabe das últimas? Será que alguém vai falar pro Josh assim, Josh, sabe das últimas? Listen me. As últimas, the last. Ouça aqui, meu amigo. Depois não diga que eu não falei. Vamos voltar à fita? Robson Bambu, De Luca, Carabarral, Juan Cruz, Cocão. A contratação do Serginho, Cocão, mano? me parece a contratação que o Vasco Associativo fazia. Ao nível Agora, do Vasco. a sequência do Vasco é muito pesada. A gente perdeu do São Paulo, tem o Fortaleza para encarar sábado, depois recebe o Flamengo no Maracanã, pega o Inter fora, aí descansa 10 dias, porque é data FIFA. Aí vai receber Goiás e Cuiabá e Botafogo. Você acha que o Vasco embala quantos pontos aí na sequência, torcedor? Serginho, só indo ouvir J Quest, dias melhores, porque os que estão chegando, meu Deus. Infelizmente, com a vitória ontem do Cuiabá sobre o Cruzeiro, o Vasco terminou a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro na zona do rebaixamento. Uma coisa que o torcedor vascaíno esperava nunca mais passar, né? Depois de ter se tornado SAF, mas que logo nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, o Vasco já volta a viver com essa situação. Bom, complicado, né? Se a pressão já estava muito grande, a partir de agora a pressão vai ficar ainda maior em cima de Maurício Barbieri, dos jogadores do Vasco e também do diretor Paulo Brax, né? Que menosprezou a Série A do Campeonato Brasileiro, achando que seria possível jogar uma Série A com um time praticamente recheado de jogadores sub-23. Que foi mais sorte do que competência, né? Um dia inspirado ali do Léo Jardim, que pegou tudo. O Vasco só venceu a primeira e depois não conseguiu mais vencer. São 6 jogos seguidos, né? Sem vitória no Campeonato Brasileiro, o que afundaram o Vasco aí na zona do rebaixamento. Um trabalho muito mal planejado, né? Um departamento de futebol fraquíssimo que menosprezou a Série A do Campeonato Brasileiro. Tá na conta do senhor Paulo Brax, que mentiu para a torcida do Vasco, mentiu diversas vezes para a torcida do Vasco. Lá quando termina o jogo em Itu, ele vem a público dizer que o Vasco ia viver uma nova era. Depois, quando as cobranças estavam grandes em cima dele, que o Vasco estava demorando a contratar, que o Vasco estava demorando a agir no mercado, ele veio a público com toda aquela arrogância, dizer que o Vasco não estava um dia sequer atrasado no planejamento, e depois prometeu que o Vasco teria 90% do elenco formado em abril. A gente já está no fim de maio e o elenco do Vasco está nem próximo, né, de ter 90% formado. Então, assim, mentiu para a torcida do Vasco e o Vasco hoje está pagando o preço aí, afundado na zona de rebaixamento por conta da incompetência e da soberba, principalmente do Paulo Brax, que, cara, o Vasco virou SAF, investiu 100 milhões e está tendo que jogar com Galarza de titular, com Barros de titular, com Peck e Figueiredo, enfim, Rodrigo, vários jogadores da base, né? Ele não conseguiu montar um time minimamente competitivo com 100 milhões de reais. Trabalho péssimo do Paulo Brax. Rapaziada, vai estar aparecendo mais vídeo aí como esse, mano. Dá uma conferida lá. Me segue lá no Instagram, confere aí, mano. Se deixou o like, se inscreveu. Tamo junto e valeu.